Vabishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalam Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishvagurum Chadivya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vancha Kalpatarubhyascha Kirpa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Gyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz. A gente está aqui. Mais um encontro, mais um dia extremamente auspicioso, né? Feliz para falar sobre temas elevados, falar sobre filosofia, falar sobre autoconhecimento, falar sobre astrologia védica também, falar sobre efemérides, ler as escrituras, lembrar dos mestres espirituais. Então, eu quero sempre agradecer pela oportunidade que vocês me dão de fazer esse serviço, de estar aqui trazendo esse conhecimento que, em última análise, tem a finalidade de revelar o caminho para a libertação da nossa alma, para que a gente possa ir rompendo com os grilhões, com as amarras, né, com os nós que prendem a gente aos nascimentos dentro do mundo material. Então, em várias circunstâncias, várias vezes, a gente trouxe essa ideia de como o mapa ele apresenta tanto os desafios que a gente vai enfrentar na vida da gente, karmicamente falando, como o mapa também ele traz todas as nossas potências, ele traz as nossas qualidades, ele traz as nossas bênçãos, os nossos méritos espirituais. A gente avaliando também o mapa, né, olhando para as casas, olhando para os trikonas, olhando para o posicionamento e para os olhares desses planetas, a gente vai entendendo como o nosso próprio karma ele se distribui de uma maneira muito mecânica. Por quê? Porque é um grande mecanismo, é um grande motor que vai, ao longo do tempo, justamente por causa do trânsito dos planetas. Então, o fato de que os planetas eles continuam se movendo constantemente no céu, eles vão trazendo eventos que ativam karmas no mapa da gente, e esses karmas fazem com que a gente possa evoluir e ressignificar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações das nossas vidas passadas e, às vezes, também dessa nossa própria vida, né? Então, às vezes, a gente tem a oportunidade de resolver karmas dessa vida, nessa vida mesmo. Isso é uma grande oportunidade. Então, para quem também estiver assistindo pela primeira vez e que estiver acompanhando o grupo pela primeira vez, tem o canal Astrologia Singular no YouTube, então pode seguir, pode curtir o canal também, acompanhar os encontros anteriores e ir se sincronizando dentro do entendimento do próprio mapa, né? Dá para gerar o próprio mapa, dá para ir acompanhando as efemérides sobre o próprio mapa. Então, eu queria ler um pedacinho do livro A Busca por Shri Krishna,
A Realidade e o Belo, de Srila Sridhara Maharaj, que ele foi compilado a partir de conversas e palestras e perguntas que foram feitas para Srila Sridhara Maharaj ao longo de alguns anos. E esse livro ele é um dos que foram feitos a partir dessas perguntas e dessas respostas e comentários de Srila Sridhara Maharaj. Então, eu quero ler aqui um trechinho que ele fala sobre o plano da autodecepção. Eu coloquei esse livro dentro do grupo, então quem quiser acompanhar pela página, eu estou na página 31, é o finzinho da página 31 para a página 32. Então, o Srila Sridhara Maharaj, ele fala o plano da autodecepção. Eis aqui uma compreensão mais elevada do mundo mais sutil. Ele é real, e o lugar onde você tenta ao máximo se assentar, o lugar que considera real, é irreal. Então, o Srila Sridhara Maharaj está dizendo que esse mundo que a gente considera real, na realidade, ele é irreal. E aí o verso que ele cita aqui é Janisha Sarva Bhutanam Tashyam Jagati Samyami Yasham Jagrati Bhutani Sanisha Pashato Munehe. O Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 69. Você está adormecido ao seu verdadeiro interesse próprio e à verdade real, enquanto está desperto no plano da autodecepção. Você está adormecido ao seu verdadeiro interesse próprio e à verdade real, enquanto está desperto no plano da autodecepção. Devemos nos estabelecer no plano da realidade e tentar ao máximo estendê-lo aos outros. E pregar significa isso. Sinceramente tenho fé na consciência de Krishna e a saboreio ao máximo. Então, quando a gente pensa Krishna, a palavra Krishna, ele tem um significado pessoal mesmo. A gente está falando sobre uma personalidade de Deus, a suprema personalidade de Deus, que se chama Krishna. Mas, de acordo com o estado de consciência de cada pessoa se relaciona com um aspecto, com um nome de Deus. Então, a forma como cada pessoa também tem fé nessa forma de Deus revela o estado de consciência dela. Então, o que é que significa, né? Pregar significa isso. Sinceramente, tenho fé na consciência de Krishna e a saboreio ao máximo. Então, de acordo com o seu estado de consciência, você vai saborear a sua relação com Deus. Observo que minha perspectiva futura também se encontra aqui. Eu senti que ela é muito saborosa, útil e abrangente. Vim distribuí-la a vocês, meus amigos. Devemos levar nossa vida de acordo com os princípios da consciência de Krishna, como foram ensinados pelo mestre espiritual. Tomem-na e vocês serão exitosos em cumprir a meta de suas vidas. E aí aqui quando fala mestre espiritual também se refere a qualquer pessoa que esteja numa posição de orientar espiritualmente. Então a gente vai encontrar vários tipos e níveis de mestres espirituais diferentes ao longo da vida. Então, a gente tem que sempre trazer esse conhecimento para a nossa própria realidade, como eu falei antes, né? De acordo com o que Bhaktivinoda Thakur fala, sem sectarismo. Então, cada pessoa
tem a liberdade de se relacionar com Deus da forma que achar apropriado e com o nome de Deus que achar apropriado. E aí Srileshvara Maharaj ele continua: graça, felicidade, êxtase. Dessa maneira, temos de nos aproximar de todos com consciência de Deus, consciência de Krishna. Devemos mostrar como a consciência de Deus finalmente emerge na consciência de Krishna. Temos que provar habilmente, passo a passo, que Krishna é o reservatório de todo prazer. Akila Rasamrita Mudhe. O que é a consciência de Krishna? Rupa Goswami deu uma definição científica. Rasa, prazer, não pode ser evitado. Todos estamos em busca de rasa. Todos, cada unidade, mesmo a menor unidade do mundo, sempre anseia por rasa, felicidade, êxtase e todas as possíveis fases de rasa são personificadas em Krishna. Tente entender isso. O que é rasa? Qual é a sua natureza? Como podemos delinear uma comparação entre raças? Dessa forma, passo a passo, você terá que chegar à concepção de Krishna, de Deus. Não é uma fábula das antigas escrituras indianas. Krishna não é o objeto de uma fábula, mas um fato. Krishna é um fato. Ele é uma realidade e a realidade existe por si própria. Você tem que pagar pela meta, tem de morrer para viver. E assim, você sentirá que isto não é uma fraude. Quando você progredir no caminho, sentirá isto. Bhakti Pareshanubhavo Virakti Anyatracha. A cada passo adiante, você sentirá essas três coisas: satisfação, nutrição e a erradicação de sua fome. Seu anseio em geral diminuirá. Geralmente sentimos: quero isto, quero aquilo, quero tudo. Ainda não satisfiz minha fome. Mas você sentirá que sua fome está sendo apaziguada conforme progredir na consciência de Krishna. E o que antigamente você pensava que lhe daria alívio, automaticamente vai deixá-lo. A atração por aquelas coisas não continuará. Todas elas se retirarão, e sua natural inclinação pelo avanço espiritual automaticamente aumentará. E você observará aceleração em seu progresso. Sentirá estas três coisas praticamente. Assim, venha e aceite o que dizemos. Dessa maneira, você tem de se aproximar de tudo e de todos, deixando o resultado para o Senhor. Ainda continua aqui com um tema interessante que faz parte do estudo também que a gente faz de astrologia, que eu já citei, que é o processo de Jaimini também, né? Jaimini é um grande mestre da astrologia que veio depois de Parashara, e ele revela um processo que se chama Karma Mimamsa. E o Karma Mimamsa fala sobre uma maneira pela qual a gente pode executar atividades piedosas e acumular karma bom, e através desse karma bom, a gente ter nascimentos melhores nas próximas vidas. Então é como se a gente estivesse fazendo um investimento em energia positiva que vai favorecer os nossos próximos nascimentos. Então isso também chama, né, Karma Kanda. Karma Kanda é quando a gente executa atividades buscando pelo fruto, pelo resultado dessas atividades. Então, Srila Sridhara Maharaj, ele vai falar um pouquinho aqui. Pronto, eu vou ler só esse pouquinho aqui sobre Karma Kanda, porque aí vai ficar um pouquinho mais complicado os termos que ele vai começar a usar.
E aí, se alguém tiver pergunta, pode escrever, pode também ligar o microfone e falar. Então, frutos da energia. Somos apenas agentes e estamos trabalhando porque ele nos ordenou. Assim, devemos lembrar o que é Bhakti, o que é devoção adequada. Tudo o que faço, o salário que recebo, não deve vir a mim, sou apenas o agente. O benefício deve ir para o proprietário, para o meu amo, Krishna. Devemos nos mover com essa ideia, e isso será Bhakti adequada, devoção adequada. Devemos nos mover com essa ideia, e isso será Bhakti adequada. Caso contrário, seremos ocupados em Karma Kanda, na caça aos frutos. Quero desfrutar o resultado de karma por mim mesmo, mas o resultado deve ir para o meu amo. Sou seu servo e trabalho sob sua ordem. Sou seu escravo, não sou o proprietário. Não sou a pessoa adequada para servir Não sou a pessoa adequada para servir de recipiente dos frutos da energia. O Senhor Supremo é o mestre da energia, e todos os produtos da energia devem ir para ele. Eles não devem ser desviados do caminho. Essa deve ser a atitude de todo trabalhador. Então, haverá Bhakti adequada. Não somos recipientes, ele é o recipiente. Devemos sempre estar conscientes de que ele é o único beneficiário. Somente então nos tornamos devotos. Não somos os beneficiários, mas trabalhadores desinteressados. Está dito no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 47. Karmani evadikaraste ma paleshu kadachana ma karma pala hetu bu mate sango istu akarmani. Você tem o direito de executar seu dever, mas não tem direito a desfrutar os frutos do seu trabalho. Esta é uma grande advertência. Krishna diz: não pense que porque você não é o beneficiário dos frutos de sua ação, não tem de submeter-se a tantos problemas para trabalhar. Nunca. Esta é a atitude mais nefasta. Pensar que porque não sou beneficiário, não trabalharei. Mesmo a atividade desinteressada também é de ordem inferior. Ao invés disso, devemos executar a atividade divina para a satisfação do Senhor Supremo. Isto é Bhakti, ou devoção. E também existe uma graduação em Bhakti. Existe uma grande divisão entre Vidhi Bhakti e Raga Bhakti, a devoção calculista e a devoção espontânea. Então aqui o assunto começa a ficar mais complicado, mais entra dentro de nuances já do processo que é espiritual, de devoção. Então, Vidhi Bhakti e Raga Bhakti fala sobre uma forma devocional em que, de alguma maneira, você ainda está calculando algum resultado, e uma outra que é completamente espontânea e baseada no amor, no afeto e na ternura incondicionais. Então, é muito elevado. A gente precisa se purificar muito para poder alcançar as nuances dessa percepção espiritual, desse conceito. Então, o que Srila Siddhara Maharaj está dizendo é justamente a importância disso, da gente poder se dedicar realmente a um processo espiritual como a alternativa para salvar a alma da gente, sem cálculo, sem promessa, sem esperar
resultado material, senão é um negócio. Você está fazendo negócio com Deus. Isso não é adequado. Isso não é amor, isso não é afeto, né? Fala aí, Alexandre. Pois é, mas como que a gente faz isso vivendo nesse mundo material? Como é que a gente faz esse proceder? Como é que se procede assim? Porque eu trabalho com práticas espirituais, eu Sim. ajudo as pessoas, mas do outro lado eu também preciso receber delas, porque senão eu não pago minhas contas. Mas isso é outra coisa, pô. Quando a gente vai ver no Bhagavad Gita, e aí eu já trouxe isso algumas vezes, e aí Krishna fala, se você executa o seu dever, se você cumpre com o seu trabalho, e isso é para manter a sua vida, para manter a sua dignidade, não tem karma algum nisso. E aí Krishna fala também no Bhagavad Gita, execute todos os seus deveres e todas as suas tarefas com amor e devoção, como se fosse para mim. Faça tudo o que você estiver fazendo como se fosse para Deus o tempo inteiro. Então faça sempre o melhor que você puder, como se você estivesse servindo a Deus o tempo inteiro. Então veja sempre Deus em tudo e em todos o tempo inteiro. Então todas as suas atividades vão ser espirituais. E você não está fazendo aquilo esperando o resultado. O resultado é inevitável. Se é o seu trabalho e você vai receber por isso, beleza. É um bônus. Por quê? Porque você já fez o melhor que você pôde, sentindo que você estava servindo a Deus. E quando você fizer e o propósito for só espiritual, melhor ainda. Por quê? Porque o mérito é espiritual, é serviço abnegado, é o que eu acabei de ler, é o que Shileshdhara Maharaj falou. Se você faz esperando o resultado, isso é karma kanda, isso é calculado. Mas quando você faz sem esperar nenhum resultado, entendendo que aquilo era só o seu dever, fazer o melhor que você pode, então o benefício ele é coletivo, ele é para todas as entidades vivas. E se você tem a oportunidade de trabalhar com o desenvolvimento e o despertar da espiritualidade das outras pessoas, o que melhor você poderia estar fazendo? Nada. Tipo, não tem nada melhor que você poderia estar fazendo. Isso é o melhor que você poderia estar fazendo. Você só pode se qualificar cada vez mais para transmitir cada vez mais conhecimento e autorrealização. Por quê? Porque isso é baseado na sua experiência. Quanto mais você se desenvolver espiritualmente, mais você pode dar o exemplo. Você não pode simplesmente falar sobre um tema abstrato que você não pode experienciar, porque a espiritualidade é a experiência, é um processo. Antônio tá meio maluco ali. É um processo que a gente vai viver, vai saborear. Isso é o que Sridhara Maharaj falou. O que é muito importante o texto está disponível para vocês. Eu fiz a leitura e não é um conteúdo fácil. Então, o que é que Sridhara Maharaj falou ali? A prática espiritual gera um sabor, raça, sabor. Um sabor de quê? Um sabor de êxtase, um sabor de autorrealização, gotas de imortalidade que caem no fogo do coração da gente como se fosse manteiga, alimentando esse fogo que é a língua de Vishnu. Então, o Deus que vive dentro do coração da gente, ele se alimenta e ele cresce com essas gotas de néctar que descem através da prática espiritual. Então, o que melhor a gente pode fazer se não for praticar e buscar pela verdade, né? Então, que a busca pelo conhecimento seja realmente sincera sempre, tá ligado? Tipo, como eu vou alcançar a autorrealização através de uma indagação sincera a um mestre espiritual autorrealizado? Então é isso que Krishna fala no Bhagavad Gita. Se a gente se aproximar de um mestre espiritual,
A gente tem que entender o que é adequado para a gente poder estar, tipo, indagando ele. Tipo, a gente vê tantos exemplos, né? Os devotos, eu já falei isso outro dia também, né? Tipo, os devotos, eles chegam perto do mestre espiritual e eles não conseguem nem falar. Tipo, fica de cara, assim, tipo, e agora? O que é que eu posso fazer para fazer ele feliz, né? As perguntas que eu tinha foram respondidas pela presença dele. E aí, quando o cara tá longe do mestre, aí as perguntas voltam, mas quando o cara tá lá com o mestre, não tem. Por quê? Porque ele já tá, ele chega na plataforma que é a meta última dele. Então, a gente precisa ter o lugar onde a gente protege a nossa existência, né? No budismo falam que é o refúgio, mas a gente pode chamar, como Matsuda Maharaj fala, Shileshdara Maharaj fala também, o lar. Onde é o lar da nossa alma? Então a gente precisa meditar no lar da nossa alma. E a nossa prática espiritual é voltar para o lar, voltar para essa casa original, de onde a alma da gente nunca deveria ter saído. Aí é isso que Shileshdara Maharaj fala também. É onde Krishna vive. É onde a suprema personalidade de Deus vive, que é o lar original da alma da gente. A gente só precisa assumir essa forma transcendental, se livrando das camadas de ignorância que impedem a gente de ver a alma da gente. Eu estava assistindo uma aula essa semana que foi publicada, tipo, 2 dias atrás, eu acho, do Goswami Maharaj, e assim, em 6 minutos de aula, eu já tinha travado umas 3 vezes, assim. Eu tinha colocado pausa já umas 3 vezes, porque ele trouxe informações tão surreais, assim, que eu não conseguia continuar ouvindo. Eu tive que parar, tentar processar, e eu não consegui terminar esse vídeo ainda. Mas uma das coisas que ele fala, que eu achei fantástico, é sobre a qualidade de uma pessoa santa. E o que isso torna essa pessoa santa, qual é a característica, né, dessa pessoa santa. Desculpa. O que é que acontece? Ele usa uma parada da física de condutores. Ele está falando sobre eletricidade e condutores de eletricidade. E aí ele fala: determinados fios aguentam passar uma tensão de energia até que eles esquentam demais, pegam fogo e perdem a condutividade. Beleza. Só que a ciência, a física descobriu que no zero absoluto, determinados elementos eles se tornam supercondutores. Então, a capacidade de condução de energia desses elementos se torna milhares de vezes mais elevada no zero absoluto. Então, esse lugar de zero absoluto modifica as propriedades materiais do elemento, transformando ele numa outra coisa que tem qualidades sobrenaturais. Então, isso é uma alquimia. Porque o princípio da alquimia é a transformação dos elementos químicos em elementos cada vez mais nobres. Se a gente vai colocar a ideia de que a nobreza de um determinado elemento químico é o nível de condutividade, de eletricidade dele, quanto maior a condutividade, mais nobre é aquele elemento. Beleza. Mas o que a física descobre é, no zero absoluto, elementos que não eram tão condutivos se tornam supercondutores. Então, isso quer dizer que o que muda a qualidade daquela determinada composição é esse zero absoluto.
E o que é que Srila Goswami Maharaj ele fala sobre, compara isso com o Vaishnava? Ele fala que o Vaishnava ele alcança o lugar da humildade, o zero absoluto da humildade, e ele se torna um supercondutor da verdade absoluta. Então, o fato de que um devoto puro sempre se coloca num lugar de ser caído, de não ter tipo valor, de não ter conhecimento, de não ter qualificação, de ser um pecador. Então, todo esse lugar de humildade, de se colocar como servo, faz com que o Vaishnava chegue nesse zero absoluto do ego. É a aniquilação completa, o zero absoluto do ego transforma aquele devoto puro no supercondutor da verdade absoluta. Então, é isso. E essa verdade absoluta é o Amrita, é o néctar, é essa manteiga que alimenta o fogo da alma. Então, é isso. Eu acho muito legal a concepção filosófica do conceito espiritual que está dentro do estudo de astrologia, porque senão fica só uma coisa muito técnica, e essa coisa técnica ela não tem sentimento, não tem doçura, e a gente está buscando pela doçura. Então, onde tiver néctar, a gente tem que ir buscar por esse néctar. E é isso que importa. E mesmo que aparentemente não tenha néctar, a gente tem a necessidade de transformar isso em néctar. Alguém tem pergunta a fazer? Alguém quer fazer algum comentário? Ou eu vou direto para o Graha Sutras, porque aí sobra um pouquinho de tempo para a gente falar sobre as efemérides. Porque aí eu guardo a pergunta da Renata para quando a Renata tiver. E aí sobra espaço para quem quiser fazer pergunta agora. Então, eu queria fazer pergunta, mas eu esqueci, então bora lá. Eu não lembro, é um negócio lá do começo que você falou nos primeiros, mas eu já não lembro, eu vou ter que assistir em casa e depois eu pergunto na semana que vem. Tá bom. Mas diz aí. Ah, não tem pergunta, então. A pergunta que tu tinha, tu esqueceu. Esqueci. Não era uma só, não, eram duas. Olha só pra tu ver. Tá bom, então tá bom. Tá beleza. Então, se ninguém quer fazer nenhum comentário, não? Então tá bom. Vamos para o Graha Sutras. A gente tá nesse capítulo que fala sobre os Saumya Grahas e os Krura Grahas. E isso sim é importante. Toda essa leitura, inclusive, assim, tipo, é muito interessante mesmo, quando a gente pensa, tipo, não é brincadeira, véio, não é brincadeira a quantidade de conteúdo técnico mesmo que está dentro do canal. E assim, sei lá quando foi, tinha uma época que a gente só podia publicar vídeos de 15 minutos. Então, eram muitos vídeos de 15 minutos que era uma aula dessa de 2 horas. E eu acabei apagando a maioria desses vídeos para deixar só esses vídeos maiores, porque fica mais fácil de assistir. E assim, eu apaguei mais de 200 vídeos. E mesmo assim, tem conteúdo dentro do canal que dá para a pessoa estudar durante muito tempo. E tá tudo lá. É só ter paciência para assistir e anotar. Então, assim, quando a gente está fazendo a leitura de um texto sagrado, esse texto tem milhares de vezes mais informação do que a informação que eu estou dando diluídazinha para vocês. Então, quando vocês forem assistir no canal, vão assistir a leitura
do Srimad Bhagavatam. Aqueles encontros sobre o Srimad Bhagavatam, aquilo ali é um curso de astrologia que não tem disponível em lugar nenhum. Não existe. Ninguém nunca fez. Pelo menos em português não tem. Fala, Alexandre. Não, eu queria tirar uma dúvida que você está falando aí das escrituras, dos textos antigos que estão no teu canal e tal. E aí eu queria perguntar No quando canal é da que gente, hein? é nosso canal, tudo nosso. Diz aí. Quando é que foram escritos esses textos sagrados, assim? Por causa de uma dúvida que uma pessoa me perguntou e eu fiquei meio bilolada, Então, não sabia responder. você tem que entender o seguinte, esses textos, eles foram escritos, colocados no papel, num determinado momento histórico dos últimos 5.000 anos para cá, que é quando se desenvolveu a linguagem. O sânscrito, ele tem mais de 6.000 anos, a língua sânscrita, e é a mais antiga de todas as línguas. Tipo, tem um vídeo no canal também, que eu até coloquei agora há pouco, eu vou fazer propaganda, que é a palestra que eu dei na Unibis em 2017 e a palestra que eu dei na Unibis agora, tem 15 dias atrás, elas são complementares, tá ligado? Então, assim, a primeira é a importância das escrituras védicas nos dias de hoje, e a segunda é humanos, quem somos? Então, assim, é um vídeo que prepara para o outro vídeo. E no primeiro vídeo eu falo justamente sobre a linguagem e como o sânscrito é a base linguística para mais de, sei lá, 80% das línguas que tem hoje em dia. E o que é que acontece? Quando a gente vai estudar o sânscrito, e aí a gente vai estudar as regras de Panini, as regras de Panini são as regras que criam a linguagem de programação, e é a linguagem que faz toda a parte tecnológica de software funcionar. Então, assim, os antigos védicos lá, malucões, que fizeram o sânscrito, na realidade, eles decodificaram a linguagem de programação, que é o código-fonte que funciona o cérebro da gente. É a ideia da psicologia computacional neurolinguística. Então, como a gente está escrevendo e reescrevendo o processamento neurológico da gente o tempo todo. Isso é muito maluco. Aí a pergunta é, beleza, quando isso foi escrito? Isso foi escrito aí, sei lá, nos últimos 3.500, 4.500 anos, os caras colocaram isso escrito em folha de bananeira. Por quê? Porque a galera estava esquecendo da história. Porque esse processo é Guru Parampara. Um mestre ensina para o discípulo. É de boca ao ouvido. Exatamente, memorizando. Mas é tipo, a dúvida é o seguinte, esse tempo na história da humanidade, a gente, como ser humano, a gente não era um ser involuído ainda, a gente não tinha, era o Homo sapiens, esses baratos aí todos, ainda estávamos, eu Não, pergunto isso é assim, tipo, a viagem. gente não estava no meio dos dentes de sabre, os caramba aqui, não. Não, isso é viagem, isso é viagem. Tipo, historicamente mesmo, o que a gente sabe sobre os seres humanos é muito superficial, pô. Não cai nessa história não, tá ligado? Porque tem muita história dentro dessa história ainda que ninguém conta, tá ligado? Então, assim, vamos pensar historicamente, antropologicamente. Krishna viveu 5.000 anos atrás. A Batalha de Kurukshetra aconteceu 5.000 anos atrás, historicamente. Então a galera conta a história do Mahabharata. O Mahabharata tem mais ou menos aí 5.500 anos, porque você joga umas 20 gerações para trás do início do Mahabharata, que eles já contavam a história, e aí você pega desse período até depois, que é o Srimad Bhagavatam.
Então, todo esse espaço de tempo, daí mais ou menos 5.500 anos atrás, até 5.000, 4.900 anos atrás. Toda a história está aí dentro. Então, é Mahabharata e Bhagavad Purana. Desde 5.500 anos, 5.000 anos, pronto, vamos lá. Desde 5.000 anos atrás, essa história vem sendo repetida exatamente como ela foi recitada por Vyasadeva. Lembra de Vyasadeva? Vyasadeva. Eu acho que Sim, todo mundo sim, que lembra. você falou. Vyasadeva. Várias Sim, vezes. Então, sim. Vyasadeva conta a história do jeitinho como ela aconteceu, e a partir disso ela vai ser repetida pelos sábios. E o que é que está sendo dito no primeiro canto do Srimad Bhagavatam? Que é o Maharaj Parikshit, que é o descendente dos Pandavas, que sobrevive na barriga da mãe depois da batalha. Ele vira o rei, e aí ele é amaldiçoado. Um dragão vai tocar fogo nele, vai matar ele. Aí ele vai para a beira do rio, e lá na beira do rio, Shukadeva Goswami aparece para ele e passa 7 dias, que é os últimos 7 dias de vida dele, recitando toda a história que está contida dentro do Bhagavatam. Então, o Bhagavatam conta toda a cosmologia védica, desde a criação, os universos, Garbhodakashai Vishnu, Kshirodakashai Vishnu, Mahavishnu, Kala Purusha, tudo que eu li. Eu li várias coisas do primeiro canto, segundo canto, terceiro canto, eu li até o quinto canto. Tá tudo no canal. E tudo ali, em última análise, é conhecimento de astrologia, porque a gente viu. Eu falei sobre as nakshatras, eu falei sobre o Prajapati Daksha, eu falei sobre Surya, eu falei sobre Chandra, eu falei sobre o Senhor Shiva, eu falei sobre o nascimento dos demônios, e aí às vezes que Vishnu veio como avatar para matar esses demônios, e cada uma dessas vindas dele como avatar é um dos planetas, que é o que a gente está lendo no Graha Sutras. Então está tudo envolvido, está tudo conectado. Parece que eu estou viajando o tempo todo, mas eu não estou viajando. A minha mente é louca, mas eu sei o que eu estou falando, tá ligado? Se alguém prestar atenção, consegue achar o fio que conecta tudo que eu estou dizendo. Em algum momento no futuro, vai nascer essa pessoa que vai entender o que eu estou dizendo, tá ligado? Mas é isso. Fala aí, Alexandre. Eu tô brincando, hein? Diz aí. Não, tipo, é assim, é por conta da. A gente viu assim, né, que como é que essa galera, 5.000 anos atrás, sei lá quantos, né, conseguiu enxergar os planetas, as nakshatras, conseguiu identificar que aquilo ali era Gêmeos, aquele outro ali não sei aonde era Júpiter em Rahu, em Aquário, em sei lá. Entende? É como que esse povo, sem o mínimo de conhecimento não, de equipamento. De conhecimento é o contrário, né? Conhecimento ele tinha muito, mas equipamento eles não tinham. Como é que essa galera sem equipamento conseguiu identificar tudo isso, entende? Porque a impressão que dá, porque tudo agora é ET, né? Eu Uhum. trabalho com extraterrestre, não tenho vergonha nenhuma de falar abertamente aqui, não tô nem aí. Mas eu não quero que ficar dando crédito para quem não fez. E também não quero fazer uma de, né, tirar a autonomia de quem realmente merece, né? Porque se o cara é humano e tem ali a capacidade de conseguir enxergar e tudo, por que não dizer que foi ele mesmo que fez do que ficar inventando que veio uma aeroespaçonave aqui e foi lá e é um ET, entendeu? Sim, eu Né? concordo. Então, mas pense o seguinte: esses não são humanos comuns. Lembre de Nietzsche. Nietzsche fala: a meta é se tornar além do homem, super-humanos. Esses caras são yogis místicos, velho. Os caras não estão brincando em serviço, não, pô. Os caras têm poderes místicos, transcendentais, malucões. Os caras são tudo Siddhas, Siddhas Mahapurusha, tá ligado?
Os caras são, assim, grandes, poderosos, místicos, que passaram vidas e vidas fazendo austeridades para nascer com uma qualificação específica e poder revelar um conhecimento, pô. Não é um maloqueiro Rafamé que bateu com a cabeça tipo, viu estrela e acabou contando história, não. Tipo, velho, aquele videozinho lá que eu compartilhei, como é que os caras enxergaram estrelas que não são visíveis a olho nu, e eles sabiam que ela estava lá, e eles sabiam a posição dela certinha, e os caras desenharam isso, cravaram, fizeram buraco em pedra, para garantir que ninguém ia deturpar a parada. Os caras, tipo, fizeram buracos em pedra, desenharam exatamente o que eles estavam vendo no céu, que não é visível. Só é visível agora porque os caras fizeram, tipo, instrumentos astronômicos, tá ligado? Então, assim, é maluco. Como é que os caras viram isso? Poderes místicos. Os caras tinham poder místico. É isso. Não tem outra explicação. É mérito. Os caras tinham um mérito de canalizar um conhecimento que era absurdo demais. Pronto. É a única explicação, tá ligado? É misericórdia. Os caras eram supercondutores da verdade. É isso. É E isso. Os também tem caras eram. aqueles papos de você falar assim que eles estavam. É, tem as plataformas, né? Que a gente está agora na mais terrível, mas eles podiam estar em outras, nas eras mais Sim, exatamente. tranquilas que permitiam eles enxergar além do que a gente é limitado hoje, né? Se a fumaça aqui da poluição não me deixa enxergar o mar e eu estando a poucos metros de distância, né? Aquilo Então, já limpa já essa parte. Imagina as consequências de uma plataforma mais elevada, o que não traria? você entendeu exatamente. Exatamente isso. A gente não tem mais potência. A gente não tem mais qualificação para canalizar esse tipo de energia. É isso, a gente tá tentando absorver o que foi deixado pelos mestres, tá ligado? Tentando. Na medida da misericórdia deles mesmos, a gente aprende e se qualifica de alguma maneira. Mas é exatamente isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mohan disse que ele entende tudo que eu falo. Só o Mohan mesmo, porque é o Mohan que me ensina as coisas. Se ele não entender, aí tá difícil, né, Mohan? Mohan é o professor da galera e, tipo, isso é humildade, entendeu? Isso é humildade. Isso é humildade. O cara que ensina se colocar na posição do cara que aprende. Se ligou? Isso é humildade. Aí sim é o grande exemplo. Eu vou ler o Graha Sutras. Salmya Grahas e Krura Grahas. A lua. A lua, quando cresce, a lua se constrói e se desenvolve. Quando a lua se esvai, ela libera e ela solta. Assim, a lua que cresce é sálmia e a lua que está minguando é crura. Então, só para a gente lembrar, Panchang, a lua sálmia é a lua Shukla e a lua Krishna é a lua crura, porque Krishna é escuro, então tá fácil. Se fosse uma prova, se eu fosse fazer uma prova, vocês já iam saber. Shukla Paksha é Salmya e Krishna Paksha é Krura. Facinho. Se fosse o contrário, ainda era uma pegadinha, mas nem é. Então, a lua crescente Salmya faz com que as coisas indicadas pelos grahas que a influenciam cresçam saudavelmente e floresçam. Então, aqui está falando que
o planeta regente do signo onde a Lua estiver localizado, e se tiver algum planeta em conjunção com a Lua, se a Lua for Shukla, que aí é sálmia, que é benéfica, as características desses planetas vão ser beneficiadas e eles vão dar bons resultados. Essas coisas se tornam uma fonte de abundância e satisfação para o indivíduo, como resultado de experimentar a abundância e a satisfação. A Lua desenvolve a casa, o bhava, no qual está localizado, sendo esse bhava, sendo essa casa, uma fonte potencial muito importante de paz e felicidade para a pessoa. Por experimentar a felicidade e a satisfação com as coisas indicadas pelos grahas que a lua crescente influencia, a pessoa desenvolve uma atitude mental saudável com a qual tenta desenvolver as necessidades que elas têm em relação ao bhava no qual a lua crescente é colocada. A lua minguante é crura e faz com que as coisas indicadas pelos grahas sejam influenciados a murchar e a diminuir, resultando em coisas que são incapazes de proporcionar satisfação ou felicidade. Como resultado de experimentar o declínio dessas coisas e a falta de realização, o indivíduo é forçado a aceitar a necessidade de nutrição interna e não externa. O indivíduo poderá, então, tentar o desenvolvimento do bhava no qual a lua minguante é colocada, não pelo bem da satisfação que essa casa possa proporcionar, mas pelo bem do desenvolvimento interno que ocorre quando o bhava se desenvolve, quando a casa se desenvolve. Então isso significa o quê, né? Se a gente for tentar trazer em palavras mais claras. A lua crescente gera resultados objetivos materiais e externos. A lua minguante gera resultados internos de desenvolvimento espiritual. E aí o que aqui está explicando é a casa onde a lua estiver localizada. Então a casa, a gente tem que olhar onde a casa, qual é a casa que a lua está localizada. Ver se essa lua ela é Shukla ou ela é Krishna. E aí, de acordo com a característica, e a gente nem está falando de Panchang, porque se a gente fosse falar de Panchang, a gente ia ter que avaliar 14 titis, 14 Shukla e 14 Krishna, porque cada um deles vai dar resultados diferentes e eles ainda transformam outros signos em Dagdarashis. Ele queima os signos. Então, não simplesmente esse lugar onde a lua está, se ela for Shukla ou se ela for Krishna, vai modificar o resultado, como ainda pode ser um signo que ela ocupa que está queimado. Então, isso vai gerando camadas de complexidade que a gente não precisa entrar agora. A gente vai absorvendo nível a nível o que é que isso significa. Então, assim, todo mundo sabe olhar no PDFzinho do mapa, e eu já falei também, a gente já falou, quem quiser também pode perguntar. Se a sua lua é Krishna ou se ela é Shukla, se ela está minguando ou se ela está crescendo. E aí só tem duas opções de não ser isso, que é Purnima, que é a lua cheia total, e Amavasya, que é a lua nova total. Se você for Purnima ou Amavasya, tá lindo. Isso significa que todos os seus signos, eles estão liberados, não tem nenhum signo Dagda. E aí a lua também vai ser benéfica. Mesmo a Amavasya, que é a lua nova total, dá bons resultados. Então, quando a gente vai avaliar, né, essas características da lua, a gente tem que levar várias coisas em consideração, sempre. Então, quais são os planetas em que a Lua está em conjunção, qual é a casa, qual é o signo, se é uma casa benéfica, se é uma casa maléfica, se o planeta que ela está em conjunção é benéfico, se é maléfico.
vários efeitos, né? A gente precisa avaliar todos esses efeitos. E para quem já tiver um pouquinho mais avançado, qual é a nakshatra, qual é a relação da Lua com o regente dessa nakshatra, se essa Lua está recebendo olhares de planetas, isso é extremamente importante, porque se a Lua estiver recebendo um olhar de Saturno, os resultados dela vão se modificar. Ela está recebendo a influência de um maléfico muito dominante. Então, se a Lua estiver em conjunção com Rahu ou com Ketu, isso vai gerar efeitos também, a gente tem que considerar tudo isso. Alguém quer fazer comentários sobre essa parte do texto da Lua? Aproveitar que você está falando de Amávasia, Purnima e Shukla, não sei o quê, que você poderia explicar como que a gente encontra isso, para deixar registrado pelo menos. Encontra onde? Encontra no aplicativo? Não, como que a gente... ou no aplicativo, ou como que a gente descobre, de forma técnica mesmo. Então, de forma técnica, prática, todo mundo deve ter o aplicativo instalado, seja ele o Jyotish App, ou seja o Cosmic Insights. Você vai procurar no Panchanga. Panchanga. Vai estar escrito lá, P-A-N, Pan, C-H-A-N, Chan, G-A, Panchanga. Aí no Panchanga vai ter o Titi, T-I-T-H-I, Titi. E nesse Titi vai estar escrito lá, Amavasya, Purnima, Shukla Pratipadi, Shukla Dwadasi, Shukla Tritiya, Shukla, vai ter todos os Shuklas, 14 Shuklas, e vai ter todos os Krishna, 14 Krishnas. E aí você já vai ver lá, você já vai saber se o seu é crescente ou se o seu é minguante. Beleza? Beleza, Tito. Massa. Outra coisa que eu acho importante é o seguinte. 3 dias atrás, 3 noites atrás, de 2 para 3 noites atrás, agora eu estou confuso. Foi a lua cheia total, foi Purnima, que foi Guru Purnima. E foi muito legal, por quê? Porque ano passado o Guru Purnima caiu numa quarta-feira. E eu lembro porque foi um dia que eu falei sobre Avaduta Maharaj, que é o dia do aniversário de Avaduta Maharaj. E aí foi agora, o Guru Purnima foi essa última lua cheia. E mais uma vez teve uma aula com Avaduta Maharaj, teve o Vyasa Puja dele lá na Tailândia. E foi muito lindo, a aula dele foi muito legal, assim, ele estava muito inspirado e muito feliz. E é também o dia que é comemorado o nascimento, o aparecimento de Vyasadeva. E eu falei muito de Vyasadeva, né? Então, Vyasadeva é o guru original, é um dos gurus originais, né? Porque ele revela os Vedas, ele revela o Bhagavatam, ele revela o Mahabharata. Então, Vyasadeva é muito importante. E como é importante, né? A gente desenvolver essa qualidade de ouvir de uma fonte adequada. Então, como é uma qualificação extraordinária a capacidade da gente de aprender através de ouvir. E é muito incrível, assim, a gente ter a oportunidade de acessar esses mestres espirituais, né? Eu tô, tipo, todo dia na expectativa do Madhusudana Maharaj que está vindo e eu vou poder servir ele e tudo. E como é importante dentro da vida da gente a gente poder passar o tempo que for perto de uma pessoa autorrealizada, né? Traz segurança para a prática da gente, assim, traz a presença da autorrealização, né? Compartilha a experiência.
Então, eu fico muito feliz, assim, né, da gente poder falar sobre esses temas. Eu acho que eu vou deixar Marte para a semana que vem. Pô, Marte é pequenininho, velho. Eu podia ler logo Marte e adiantar, né? E a gente faz as efemérides. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo de boa? Então tá bom. Então eu vou ler Marte. Marte é o seguinte, Marte é um Krura Graha. Então, é o seguinte. Marte representa as lutas e esforços que fazemos para encontrar segurança em um mundo cheio de ameaças e perigos. É extremamente importante a gente saber isso, pô. O que é que Marte significa? Quando a gente olhar para o mapa da gente, o que é que Marte significa? Marte representa as lutas e esforços que fazemos para encontrar segurança em um mundo cheio de ameaças e perigos. Pronto. Tipo, pô, quer entender como é que o planeta funciona? É desse jeito. E aí, quando a gente lembra qual é o avatar de Marte? Nishinradeva. Nishinradeva é metade homem, metade leão, e ele é a encarnação da ira de Deus, pô. Então, como é que Marte reage à ameaça e ao perigo? Ele encarna numa forma de leão e ele arranca as tripas do demônio e faz uma guirlanda, meu velho. Você tá maluco? Ele não vai conversar com o cara, não, velho. Ele quer destroçar, esquartejar e destruir. É assim que a suprema personalidade de Deus lida e se diverte com a ameaça e com o perigo. É assim que ele lida com o perigo, né? Tipo o Chapolin Colorado. Como é que ele lida com o perigo? Ele é destemido, nada ameaça ele. Ele vai lá e ele esquarteja. Ele vai lá e ele arranca as tripas para fora. Então, é assim que Marte lida com as coisas. A gente pode fazer isso o tempo todo? Não, não dá. Não pode, tá ligado? A gente não pode. Tem que controlar a Marte. Então, esse leão sedento de sangue tem que ser controlado de alguma maneira e direcionado para destruir o que realmente precisa ser destruído. Então, continuando. Todas essas coisas são difíceis e dolorosas. E assim, Marte é um Krura Graha. Os efeitos naturais dos grahas que Marte influencia tornam-se coisas de grande dificuldade, luta e dor, que levam o nativo a perceber a importância de suas necessidades de segurança. Ó só, vocês vão ter que ouvir isso de novo, eu não vou ficar repetindo 50 vezes a mesma coisa, mas se liga. Os efeitos naturais dos grahas que Marte influencia tornam-se coisas de grande dificuldade, luta e dor, que levam o nativo a perceber a importância de suas necessidades de segurança. Véi, o cara vai sofrer tanto, ele vai passar tanto perrengue, que ele vai dizer, meu irmão, tudo que eu quero é me proteger e estar num lugar seguro para não continuar vivendo isso. Então, onde Marte tiver, ele vai promover internamente na pessoa um desejo de desenvolver segurança ali de alguma maneira. Então, ele continua. Assim como uma criança que arranha o joelho percebe a necessidade de sua mãe quando ela corre, quando a criança corre chorando para a mãe. Então, tipo, ralou o joelho, velho. Quem vai me ajudar, tá ligado? Quem vai me proteger? Tá doendo, brother. Meu irmão, você não vai ter mãe, não, brother. A mãe é braba, tá ligado? Tipo, a mãe natureza não passa a mão na cabeça, não, velho. Ela arregaça. Então, assim, devido à dor e à dificuldade sentidas naquelas coisas governadas pelos grahas que Marte influencia. Quais são os grahas que Marte influencia? O regente do signo onde ele está,
o planeta que tiver em conjunção com ele, os planetas que ele tiver olhando para o planeta, os drishti que ele manda também, e se ele tiver retrógrado, ele influencia o planeta que tiver ocupando a casa anterior a ele também. E combusto? Combusto é onde ele tiver. Combusto ele não olha nem para trás e nem para frente. Combusto é onde ele tiver, com o regente daquele signo, e aí se ele está combusto em conjunção com o Sol, todos os planetas que tiver em conjunção com Marte são influenciados por essa energia de Marte também. E os drishtis de Marte também. E também os planetas que estiverem em Áries e em Escorpião. Porque essa é uma natureza do regente do signo. É isso que a gente tem que aprender a ver. Quando a gente olha para um planeta, a gente tem que ver todos os lugares onde esse planeta está gerando resultado. E aí é isso. O signo que ele ocupa, o regente do signo que ele ocupa, os drishtis que ele manda e os signos que ele rege. E se ele tiver em conjunção com outros planetas, até os signos que esses planetas regem vão ser influenciados também. É um bom exercício para fazer, hein, galera? Fazer uma tabelinha. Vamos lá. Dificuldade, o nativo faz o que for preciso para conquistar a segurança que procura. Sendo essa segurança fundada no Bhava em que Marte é colocado. Então, onde Marte estiver no mapa é onde o cara vai tentar se proteger, porque ele sabe que ali ele foi muito machucado. Onde Marte estiver no mapa, você vai sofrer, você vai sentir dor, e aquele lugar você vai tentar proteger de alguma maneira, porque machuca, dói, é um desafio, é uma ameaça, é um perigo, é um perigo de morte. Você vai sentir perigo de morte onde Marte estiver no mapa. É maluco. Se Marte estiver ruim, é péssimo mesmo. Se Marte estiver bom, aí tudo bem, você vai sofrer menos, mas a natureza dele é terrível. Aí vem os exemplos. Por exemplo, se Marte é colocado no segundo Bhava, a segurança será fundada sobre a riqueza e a família natal da pessoa, pai e mãe. O que é que isso quer dizer? A casa 2 fala sobre a riqueza. Se Marte estiver lá, a pessoa vai trabalhar feito um louco para juntar dinheiro, porque ele acha que a segurança material vai fazer com que ele não sofra. Muito provavelmente a infância dele, ele já sofreu muito por causa da família. E muito provavelmente ele pode virar o cara que vai sustentar o pai e a mãe quando os pais estiverem velhos. Ainda tem essa. Porque o resultado dessa casa vai para a casa 8 e vai para a casa 9. Por quê? Porque da casa 2 ele manda a sétima para a oitava. Então, o Shakti Drishti da casa 2 vai para a casa 8, que é o de 100%. E aí Marte manda o primeiro dele para a quarta casa. Então, a casa 4 da casa 2 é a casa 5, que é a casa dos filhos. Então, o cara ainda vai ter despesa com o filho. Aí, depois dessa, manda para a casa 8, que é despesas de causa inesperada. O cara vai passar perrengues que ele não sabe de onde vem, tá ligado? De repente, o cara tem uma despesa maluca, uma internação, vai fazer uma operação, uma coisa doida. Depois disso, a casa 9, que é a família do pai. Então, a família do pai ainda pode ser a causa da pessoa ter despesa durante a vida e ter que arcar com consequências familiares relacionadas à família do pai. É maluco, Marte na 2 não é bom, hein? Então, na casa 9, a pessoa vai buscar pela segurança através da filosofia e do conhecimento. Na casa 6, a capacidade prática
para combater os males do mundo, para combater inimigos. Na terceira casa, vai falar sobre a vontade, a coragem e a força, a independência, né? Na casa 10, sobre poder e autoridade. A pessoa vai querer ser poderosa e autoritária. Na casa 5, a pessoa vai se desenvolver muito intelectualmente. Devido à experiência de dor e frustração em relação às coisas indicadas pelos grahas que Marte está influenciando, o indivíduo será muito protetor e defensivo ao menor sinal de perigo para o qual o Bava, para a casa onde Marte estiver localizado. E eles lutarão furiosamente para proteger os indicadores, os caracas dessa casa. À medida que o indivíduo amadurece emocionalmente e se torna mais forte, eles percebem que está seguro. É um estado de caráter e um estado de consciência. Nesse ponto, eles se esforçarão para desenvolver uma consciência saudável. Eles acharão menos importante lutar por uma segurança que é apenas passageira. Beleza. Aí aqui acabou Marte, eu vou deixar Mercúrio para a semana que vem. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Porque aí... Então, pode... Marte no Lagna vai falar de alguém que vai defender o próprio ego. Vai primeiro, ela vai sofrer por causa da personalidade dela. Depois de sofrer muito por causa da personalidade, porque a pessoa que tiver Marte no ascendente tem o sangue fervendo e é só a vontade dela que importa e o desejo dela que importa e ela vai lutar por aquilo. Então ela vai criar uma personalidade para não se deixar influenciar ou machucar pelas outras pessoas. Então, basicamente, ela vai criar um mecanismo de autoproteção tão forte que ela não vai se importar com a opinião das outras pessoas. Então, ela vai criar um lugar de proteção realmente na personalidade. E ela vai tentar cuidar muito do corpo dela. Geralmente são pessoas muito atléticas, competitivas e que vão se tornar muito autocentradas, de querer cuidar do corpo, cuidar da imagem e ser sempre mais bonito, ser sempre o que chega primeiro nas coisas, o mais desenvolvido nesse sentido. É isso. Alguém tem mais pergunta ou vamos para efemérides? Efemérides? Vamos lá. Uma coisa importante, né, que eu falei semana que vem, que estava para acontecer, começou a aconteceu uma grande parte, né, que foi Marte atravessando o Gandanta de Câncer e entrando em Leão. Agora Marte, ele acabou de sair do Gandanta, ele está com 3 graus e 7 minutos, então assim, ele acabou de sair do Gandanta de Leão. Fico feliz que todo mundo conseguiu, muito provavelmente, passar por esse Gandanta sem ter, que a Amanda, né? Eu vou queimar a Amanda, que a Amanda não aparece mais no grupo, mas ela me escreveu para falar, ela tá por um fio de perder o réu primário dela, tá ligado? Ela tá tão irada, tão maluca, tão sensível com as coisas que estão acontecendo que ela tá, prestes a perder o controle. Eu falei para ela, vai passar, fica tranquila, Marte já tá saindo do Gandanta, e aí é só esperar o movimento de Vênus. Vênus vai entrar em Leão também, depois ele fica retrógrado,
E aí ele fica Gandanta retrógrado de entrada em Leão, aí Gandanta retrógrado de saída de Câncer, e depois ele fica 2 vezes Gandanta de novo. Então é 6 vezes Gandanta. Vênus, assim, desencane, porque até o fim de setembro, os resultados de Vênus vão ser extremamente malucos. E aí essa era a pergunta da Renata, que vai ficar para a semana que vem. Por quê? Porque Vênus é o planeta que é o regente natural dos relacionamentos afetivos, de todos os tipos de relacionamentos afetivos. Então, não necessariamente Vênus vai falar sobre o casamento, apenas o casamento. Mas onde você coloca amor, onde você coloca afeto, onde você coloca esse lugar de cuidado, de doçura mesmo, de devoção. Devoção no sentido de querer proteger a alma daquela outra pessoa, revelando para ela algum conhecimento transcendental, revelando para ela a transitoriedade da existência material. Então, Vênus é o planeta da espiritualidade, não porque ele fala sobre o conhecimento transcendental de uma maneira extremamente refinada, não, porque ele quer trazer algum conforto para a existência. Por quê? Porque se Vênus é o planeta do conforto material, no sentido sensorial, ele é o planeta da devoção, e a devoção e o amor, o afeto e a ternura trazem prazer também. Só que é um prazer da alma, é um prazer existencial, é um prazer que dá finalidade à existência. Então, o que está acontecendo é que Vênus está transitando um lugar muito carregado de emoções que não são nossas de verdade. São só memórias. Por quê? Porque Câncer representa um ambiente doméstico, a família onde a gente foi criado. Então, o trânsito de Vênus aí ativa essas memórias afetivas daquilo que a gente viveu, da experiência amorosa, que são os marcadores dos nossos relacionamentos. Então, é xaropada, mas psicanaliticamente a gente aprende que todos os nossos marcadores afetivos que vão aparecer representados dentro das nossas relações amorosas foram estabelecidos na infância, através da experiência que a gente teve com os nossos cuidadores, sejam os nossos pais, ou as pessoas que tiveram próximas a gente e configuraram o nosso sistema cognitivo afetivo. Então, o afeto é o sistema cognitivo que se desenvolveu através de um processo emocional e que a gente carrega através de memórias. E essas memórias são ativadas constantemente através do trânsito dos planetas. Então, sempre que um planeta transita o signo de Câncer, ou a casa 4 do mapa natal da gente, ele vai ativar essa situação emocional que é o ambiente doméstico da gente, que a gente viveu na casa da mãe da gente, mas também é o ambiente que a gente cria, o nosso ambiente doméstico. Quando o planeta transitar a casa 2, ele vai ativar essas memórias da infância, muito da infância mesmo, não simplesmente o que está relacionado ao ambiente doméstico, mas as lembranças de quando a gente era criança e quais emoções estão relacionadas a isso. Agora, e aí é outra coisa interessante, né? Que era o que eu estava falando para a Eliane lá no começo. Existem 3 grandes divisões no mapa que falam sobre os ciclos de evolução da alma. Esses ciclos de evolução da alma, eles começam num signo de fogo e eles terminam no signo de água. O que é que acontece? Em Áries se inicia um ciclo que termina em Câncer, em Leão se inicia um ciclo que termina em Escorpião,
E em Sagitário se inicia um ciclo que acaba em Peixes. O que acaba acontecendo é o seguinte: todas as entradas dos novos ciclos de evolução começam com uma nakshatra regida por Ketu. E todas terminam com uma nakshatra regida por Mercúrio. O que acontece também essas nakshatras têm o primeiro pada, no caso de Ketu, Gandanta, e o último pada, no caso de Mercúrio, Gandanta. Então, o que está acontecendo agora é uma transição, no caso de Vênus, que está com 29 graus dentro de Câncer, no Gandanta de Ashilesha. Ele está trazendo para a gente uma necessidade de superar marcadores afetivos que foram feitos dentro desses processos no ambiente doméstico. Então, como a gente pode entender o significado disso? O que é que a gente tem que deixar para trás disso? O que é que a gente tem que ressignificar? Isso vai variar de acordo justamente com esses marcadores afetivos individuais. Pode ser que alguém tenha um karma muito bom e essas memórias sejam favoráveis e a pessoa só precise agora representar ainda melhor esse papel com a própria família que ela escolheu ter. Então, Vênus, ele vai agora, né, durante essa semana, até a semana que vem, atravessar o Gandanta de saída de Câncer e entrar no Gandanta de Maga em Leão. E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre o movimento de retrogradação dele, que vai começar na outra semana ainda, porque ele ainda não está ainda desacelerando, ele ainda está em velocidade normal. A gente tem Saturno retrógrado, então desde aquele dia que a gente falou, né, já tem mais de 15 dias, eu acho que já tem quase uns 20 dias, que Saturno ficou retrógrado. Eu queria que vocês dessem uma olhada no mapa de vocês mesmo e a relação dos eventos que começaram a acontecer dessa retrogradação, considerando as coisas que começaram a acontecer em janeiro desse ano. Por quê? Porque em janeiro desse ano, Saturno ele entrou em Aquário. Então, tudo que aconteceu de janeiro até agora está podendo ser revisto e ressignificado durante essa retrogradação. Sendo que essa retrogradação ainda vai trazer mais elementos que são de ciclos anteriores de Saturno. Então, quem puder dar uma olhada no próprio mapa e fazer as anotações das coisas que aconteceram de janeiro para cá e as coisas que aconteceram dos últimos 20 dias para cá, vai poder ter marcadores para entender o que é que precisa ser entendido e superado dos desafios que veio vivendo nos últimos dias. Então, quem estiver passando por desafio nos últimos 20 dias, isso é resultado do que veio acontecendo de janeiro até agora, e aí também pode ser resultado de outros eventos mais antigos ainda. E outra coisa era sobre Marte e Maga, mas era muito específico. Eu acho que não vem ao caso agora. E para não confundir também ninguém, eu não vou falar sobre o posicionamento dos planetas no trânsito deles no Navamsha, porque eu entendi que isso não fica claro. Então, os resultados materiais vão ser avaliados pelos posicionamentos e dristis nas efemérides mesmo reais, transitando sobre o mapa natal. Então, o que a gente teve de mudança de driste é o seguinte: agora que Marte está em Leão, ele manda o primeiro olhar dele para Escorpião. Então, em Leão,
Marte está melhor posicionado, porque é um signo de fogo, ele é um planeta de fogo, e ele saiu do Gandanta de água, e saiu do Gandanta de fogo, então agora ele já se estabeleceu em combustão, não combustão de estar queimado com proximidade do Sol, em ignição. Ele está na força natural dele, que é uma força de fogo. E ele manda o primeiro olhar dele, que é para a quarta casa, a partir de onde ele está, para um signo que ele rege, que é Escorpião. Isso beneficia o signo de Leão e isso beneficia o signo de Escorpião também. Então, vocês podem olhar no mapa de vocês esses dois signos e tentar avaliar os resultados. O segundo olhar que Marte envia é para Aquário, que é a casa oposta a Leão, que é onde ele está, e Saturno está retrógrado lá. Esse é um olhar muito complicado, porque são planetas inimigos e Saturno está muito forte porque ele está retrógrado. Então é muito provável que algumas pessoas estejam vivenciando o resultado de reações agressivas por elas terem sido colocadas contra a parede. Estilo, alguém deu algum vacilo, outra pessoa percebeu, foi julgar ela, e ao invés de reconhecer o erro, a pessoa agiu agressivamente e provavelmente agora ela está recebendo o resultado dessa ação agressiva. Pode ter sido qualquer tipo de resposta agressiva, em circunstâncias em que você foi colocado contra a verdade. Então, a verdade veio contra você, né? O julgamento veio contra você e você reagiu agressivamente e agora provavelmente você está recebendo o resultado disso. E o outro olhar que Marte manda, que é para a oitava casa a partir dele, vai para Peixes. E isso vai depender muito de qual é a casa onde está Peixes no mapa de cada um. Por quê? Porque esse olhar que Marte manda para a oitava casa a partir dele é um olhar destrutivo. Então ele vai tentar destruir alguma coisa para transformar alguma coisa que tiver em escorpião em peixes. Então quem tiver planetas em peixes, é importante ver quais as características vão ser afetadas, partindo do princípio do que a gente leu hoje sobre Marte. Então, a gente acabou de ver as características de Marte, é importante a gente entender qual é o resultado que ele gera nos olhares que ele manda, levando em consideração essas informações. E aí, como os outros planetas não mudaram nem de nakshatra e nem de signo, mantém a avaliação dos olhares que a gente fez na semana passada para Saturno e para Júpiter. Eles continuam mandando os olhares dele para os mesmos signos, mas por causa do movimento do Sol e da Lua, muitos efeitos, muitos resultados podem estar surgindo ao longo dos dias, né? É importante a gente avaliar isso. Quem puder também, né? Não é xaropada, mas quem quiser ir acompanhando esse ciclo do movimento da Lua diariamente e pegar pelo menos um evento importante do dia, alguma coisa, um instante de consciência que a gente tiver durante o dia, se a gente puder registrar esse instante de consciência de alguma maneira, poder revisitar ele e entender qual é o marcador daquele dia específico, a gente vai criando marcadores positivos que vão favorecer a gente no futuro a olhar para o nosso desenvolvimento, a olhar para o nosso progresso. Então, é isso, é bem importante a gente ter essa reflexão. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que agora é um momento adequado. A gente já encerrou os assuntos programados para o dia de hoje.
É isso então? Belezinha? Então, eu quero mais uma vez mesmo, com toda sinceridade, com todo o meu afeto, agradecer pela presença de vocês, pela força que vocês me dão em estar aqui e poder fazer esse serviço de trazer de uma maneira muito precária o conhecimento transcendental, mas de alguma maneira é a forma como eu venho estudando, venho aprendendo. Então, eu compartilho o mínimo da minha experiência, mas estou tentando me qualificar e ser cada vez mais humilde, tolerante, oferecer respeito a todo mundo. Então, agradeço por vocês me darem essa oportunidade. Que vocês passem uma semana bem, passem a semana em paz. O pessoal que acompanha pelo YouTube também, eu agradeço de coração, assim, principalmente quem assiste até o final. Então, fico muito feliz mesmo. Agradeço pela bênção dos meus irmãos espirituais em estarem acompanhando. Então, é assim que eu sinto que posso fazer algum serviço também. E envio minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos vocês. Então, me perdoem pelas minhas ofensas. Vancha kalpa tarubhyascha, kripa sindhu bhyeva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Shashuru Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Shila Shtara Maharaj Ki Jai, Jai Shila Prabhupada Ki Jai. Todas as glórias são para os mestres espirituais e todas as glórias são para os devotos reunidos. Hare Krishna. Um grande abraço, galera. Fiquem bem, fiquem em paz. Logo mais a gente se encontra. Logo mais a gente vai ter o encontro dos sábados. Eu estou preparando coisa boa para a gente. Então, ninguém perde por esperar. Quem quiser pode mandar mensagem no grupo, fazer pergunta também. Estou à disposição, galera. Até mais.